Olá, tudo tranquilo, pessoal? Hoje, mais uma vez, vamos continuar conversando sobre o Plano Petros 3 ou o novo PP3, e é novo porque não é exatamente igual, não poderia inclusive ser igual ao PP3 de 2018, que em 2019 foi bombardeado pela Previc e pela SES. A gente espera que, de novo, a Previc e a SES, em função do que foi apresentado, até seja bombardeado de novo por conta de prejuízos que todos teremos se esse plano vingar, mas não é algo que a Petros deseje ou que os conselheiros da Petros desejem, é algo que a Petrobras deseja, né? Nós já conversamos a respeito dessa motivação da Petrobras, não vamos conversar de novo, porque temos 38 slides e muito mais perguntas a entender, e vamos exatamente fazer isso. E vamos começar pelo início. Hoje é sexta-feira, dia 20 de novembro, aproximadamente 15 horas. Vamos conversar sobre perguntas e respostas do novo Plano Petros 3. Vamos lá? Como eu disse antes, os temas que veremos na sequência são de perguntas e respostas que a própria Petros antecipou e colocou na sua página oficial no site da internet. Portanto, se você tiver alguma dúvida ou achar que alguma coisa está errada, você pode comparar com o que existe no site oficial da Petros, tá legal? Então vamos ao que interessa. Perguntas e respostas sobre o novo PP3, e aqui a gente fez um desenhinho que vai ficar acompanhando a gente durante toda a apresentação, que é o símbolo da Petros, que nós queremos tenha uma longa vida, produtiva principalmente, e um outro símbolozinho, outro ícone com o PP3 e um embrulhinho de bananas de dinamite, entendendo que não seja algo muito interessante para todos os participantes do Plano Petros 1, inclusive aqueles que eventualmente tenham já lido e achado que vale a pena migrar. Entendemos, por todas as explicações que ouvimos, por todos os riscos que contempla o Plano Petros 3, que o melhor que a gente possa fazer é continuar no Plano Petros 1, salve raríssimas exceções, que, em função do que a Petros coloca nas diretrizes, provavelmente, se a quantidade de pessoas que desejam migrar para o Plano Petros 3 não for um número elevado, isso não vai acontecer. Então, é bom ter muita cautela, não gastar dinheiro por conta do que eventualmente se espera receber e tentar se esclarecer. Se você ainda não viu, recomendo que veja o vídeo onde a gente conversa sobre as diretrizes que movem o novo Plano Petros 3 da Petros e o confronto com o Plano Petros 1. Aqui nós vamos ver um conjunto de dúvidas que surgem naturalmente por conta das diretrizes que a Petros estabeleceu. Então vamos a elas. A Petros havia divulgado o PP3 em 2018 e retornou ao assunto agora. Por quê? No processo de aprovação do novo plano, a Previc, naquele de 2018, solicitou alterações, conforme comunicado à época aos participantes. No mesmo período, a Petros iniciou a negociação com as entidades representativas sobre o novo modelo de equacionamento do plano Petros 1, repactuados e não repactuados. Assim, antes de aplicar os ajustes solicitados para que o PP3 pudesse ser aprovado e aberto para a migração voluntária, a Petros buscou reequilibrar o plano Petros 1 repactuados e não repactuados
reestruturando os dois planos, o que promoveu também a cisão do grupo pré-70, e o pré-70 também tem repactuado e não repactuado, as alterações de regulamento e a implantação de um novo modelo de equacionamento. Agora, após a conclusão dessa reestruturação, a Petros vem trabalhando na criação do novo PP3, Plano de Modalidade de Contribuição Definida, proposto pela Petrobras como mais uma opção previdenciária exclusiva para os participantes do Plano Petros 1, repactuados e não repactuados da companhia. O Plano Petros 3 já foi aprovado pela Previc? Ainda não. O plano já foi aprovado no Conselho Deliberativo da Petros e no Conselho de Administração da Petrobras. Falta ainda ser aprovado pela SESC e pela Previc. O PP3 será oferecido a todos os participantes do Plano Petros repactuados e não repactuados? Não. Será oferecido para a migração voluntária exclusivamente aos participantes do PPSPR-NOR da Petrobras. Participantes ligados à BR Distribuidora ou à Petros não poderão optar pelo Plano Petros 3. Mas aqui é um adicional, uma observação minha, a Petros também está estudando a possibilidade de oferecer, pelo menos, aos participantes da Petrobras Distribuidora. Os participantes que optaram pelo BPO e BPD também vão poder migrar? Sim. Participantes BPO ou BPD do plano de origem podem migrar para o PP3. Os participantes do PPSPR 70 e PPSPR não R pré-70 poderão optar pelo plano Petros 3? Não. Ou seja, os pré-70 não poderão optar pelo novo plano Petros 3. O plano Petros 3 será oferecido para a migração voluntária exclusivamente aos pós-70 que participam dos planos Petros PPSPR e PPSPR não R pós-70. Os pré-70 dessas duas submassas não poderão participar do plano Petros 3. E quando o PP3 será oferecido? A oferta do novo plano com a abertura do período de migração depende da aprovação por todas as instâncias de governança. Os participantes serão informados a cada uma das etapas de aprovação do plano Petros 3. Por que o plano Petros 3 está sendo criado? O PP3 foi solicitado pelo principal patrocinador do plano Petros repactuados e do plano Petros não repactuados, a Petrobras, como forma de oferecer uma alternativa previdenciária mais moderna aos participantes da companhia. E eu acrescentaria, na minha modesta opinião, como mais uma forma da Petrobras se livrar dos penduricalhos, né, que ela considera que nós sejamos tal, e poder ser privatizada mais facilmente. Quais são as principais características do PP3? É um plano de benefício na modalidade de contribuição definida puro. O valor do benefício da aposentadoria inicial é conhecido no momento da concessão, de acordo com o saldo acumulado na conta individual e a forma de recebimento do benefício escolhido pelo participante. Será recalculado anualmente conforme o saldo em conta individual remanescente. Ou seja, você pode partir começando recebendo 5.000 e o ano que vem você vai receber 4.000, o ano seguinte 3.500, depois 3.200, 3.300 e assim vai. Essa é a forma de recebimento do plano Petros 3 de contribuição definida, digamos de uma forma sucinta. Quem migrar terá descontados de uma única vez os valores devidos de suas responsabilidades
referente a equacionamento, a dívida do saldo em aberto do PED de 2015, se for o caso, e a um possível déficit não equacionado existente no momento da migração, por meio da redução das reservas individualizadas, encerrando a cobrança de mensalidades extraordinárias mensais. Essa é uma afirmação. Em plano CD, não existe a possibilidade de surgimento de novas contribuições extraordinárias no futuro. Por quê? Porque não haverá déficit, pelo contrário, haverá redução da massa de valores que inicialmente você migrou e tudo e qualquer custo será deduzido dessa massa inicial. Entendido? Depois não vai dizer que a cigana te enganou, ok? Leia e atenção que cavalo não desce escada. Já posso acessar o regulamento do PP3? A proposta do novo regulamento está disponível para consulta na área do participante no portal da Petros. E assim que o plano estiver aprovado por todas as autoridades competentes, a versão final do regulamento do PP3 também será disponibilizado no portal da Petros. Qual a influência do pagamento da AMS, grande e pequeno risco, sobre os valores mensais a pagar? Os valores de contribuição referentes à AMS ou a qualquer outro plano de saúde não são de competência da Petros. Cabe ao participante buscar esta informação com a Petrobras. Novos empregados da Petrobras poderão escolher entre o Petros 3 e o PP2? Não. O plano Petros 3 não estará disponível para adesão de novos colaboradores. O PP3 é um plano criado exclusivamente para a migração de participantes ativos e assistido do plano Petros 1 repactuado e não repactuados. Novos empregados terão o PP2 como opção do plano de previdência complementar. Então, este é um presente que a Petrobras deseja dar gratuitamente, graciosamente, somente para aqueles empregados do plano Petros 1. Por que será? Se você ainda não adivinhou, trate de adivinhar. Com a migração do PP3, os participantes do PP2 também poderão migrar? Não. Como eu disse, só os do plano Petros 1 é que poderão migrar. O PP3 é um plano que já nasce fechado, uma vez que é exclusivo para um público restrito, os participantes ativos e assistidos do plano Petros 1, repactuados e não repactuados, cujo patrocinador é a Petrobras. A criação do PP3 não terá qualquer impacto sobre o plano Petros 2. O plano Petros 3 terá um regulamento diferente do plano Petros repactuado e não repactuado? Sim. O PP3, o PPSPR e o PPSP não R são três distintos e diferentes e totalmente planos independentes. Cada plano tem o seu próprio regulamento que estabelece deveres e direitos das partes envolvidas, principalmente patrocinador e Petros. Preste muita atenção, meu caro e nobre amigo. Benefícios, contribuição e reserva de emigração. É sobre isso que vamos falar daqui por diante, que o Perguntas e Resposta vai responder. O que muda de um plano benefício definido para um plano de contribuição definida? Em um plano de benefício definido, como o PPSP-R e o PPSP não R, o valor do benefício é determinado com base no salário de contribuição do participante e seguindo fórmulas de cálculos previstas em regulamento. Nestes planos, tanto os benefícios quanto o salário de contribuição são limitadas por um teto. O percentual de contribuição dos ativos e aposentados pode mudar
ao longo do tempo para garantir o pagamento dos benefícios que são vitalícios. As contribuições individuais e patronais são destinadas a contas coletivas. Existe o famoso mutualismo, devido ao caráter mutualista do plano, que faz com que os recursos totais do plano sejam utilizados para pagamento de todos. Esse tipo de plano é sujeito a desequilíbrios, uma vez que mudanças conjunturais ou estruturais, como alteração na tábua de mortalidade, afetam todos os participantes que compartilham a conta coletiva. Os planos benefícios definidos estão desaparecendo do mercado. Na Petros, todos os planos benefícios definidos estão fechados a novas adesões. Aqui, o Ângelo, na sua modesta opinião, vai dizer a você o seguinte, que é o mercado reagindo ao que a gente poderia dizer benefícios melhores que aposentados e pensionistas poderiam ter, porque ao mercado interessa lucrar mais, mais e mais. E, portanto, o mercado é hábil, se mexe e, junto à Previc e à SESC, consegue obter o que nós não conseguimos. Vamos continuar. Já em um plano de contribuição definida, como o PP3, os participantes têm contas individuais. O participante ativo estipula o valor de sua contribuição no momento da adesão, de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento do plano, periodicamente. Ele pode alterar o valor das contribuições normais mensais, respeitando o limite estabelecido no regulamento para garantir a contribuição igual ao do patrocinador. É mais ou menos assim, rapidamente, uma caderneta de poupança onde eu coloco R$1.000 por mês e a Petrobras também coloca 1.000 para mim. E no final, a gente pega o resultado de tudo isso e começa a retirar, nada mais, nada menos do que exatamente isso. No PP3, não há um limite para o valor a ser contribuído pelo participante, nem para o seu benefício. Pode variar de acordo com o que você entender de contribuição, mesmo que a patrocinadora não pague, você pode pagar a mais. E na hora de retirar, você escolhe a maneira que melhor seja para você e você pode dar de burros na água se as coisas não forem de acordo com o que você imaginava que fosse caminhar. O participante também pode fazer contribuições adicionais sem contrapartida do patrocinador a qualquer tempo, com o objetivo de elevar seu saldo de conta e o valor do benefício a ser recebido no futuro. O valor do benefício da aposentadoria inicial será conhecido no momento da concessão, de acordo com o saldo acumulado na conta individual de cada participante. É bom que você não esqueça do seguinte, que no momento que você vai acumulando valores, né, na tua conta, esses valores vão sendo aplicados. E o que acontece com esses valores também corre o risco de mudar para cima ou para baixo em função dos investimentos que vão fazer da sua poupança. Não é uma poupança pura e simples que vai te dar um rendimento de 4% ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano. Vai depender, como todos os investimentos, do resultado desses investimentos que a sua gestora vier a fazer, podendo alterar para mais ou para menos, isso até você formalizar o seu valor final. Uma vez que você tenha o valor final, então você vai conseguir definir o valor inicial daquele ano. E no ano seguinte isso vai ser revisitado e recalculado com base naquilo que você escolheu, no formato que você escolheu receber, conforme já vimos na apresentação anterior. Quais serão as condições necessárias para eu me aposentar no PP3? Para requerer a aposentadoria, o participante deve reunir as seguintes condições:
ter ao menos 50 anos de idade ou estar aposentado pelo INSS ou por outra previdência oficial. No caso da aposentadoria por invalidez, não é preciso atender os requisitos de idade mínima de 50 anos, assim como não é preciso atender às condições mencionadas a seguir. Ter feito 60 contribuições mensais ao PP3, prazo que considera também o tempo de contribuição ao plano de origem, e ter rescindido o vínculo empregatício com a patrocinadora. O plano pagará renda vitalícia? Presta atenção. O PP3 é um plano de contribuição definida, sem renda vitalícia. Cada ativo ou cada participante da ativa ou assistido terá sua conta individualizada composta por sua reserva de migração individual, suas contribuições e as contribuições do patrocinador quando se tratar de participante patrocinado, pelos recursos recebidos por portabilidade, se for o caso, e pelo retorno dos investimentos, como eu havia mencionado antes. O valor do benefício de aposentadoria será calculado com base no saldo existente nessa conta individual do participante e será pago por prazo determinado, 15 até 45 anos, escalonando de 5 em 5 anos. Por percentual do saldo de conta, 0,2 a 0,65, ou por prazo indeterminado quando houver saldo nessa conta. O benefício depende do saldo da conta individual do caso assistido, de cada assistido. E, quando se tratar de prazo indeterminado, levarão em conta, para que você receba determinada quantia, a tábua de mortalidade em função da sua idade. Quais são os benefícios do PP3? As opções de benefício oferecidas pelo plano são aposentadoria normal, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte e pecúlio por morte. Além disso, os participantes aposentados e pensionistas que optarem por migrar para o PP3 poderão fazer um saque único de até 15% de sua reserva individual no momento da migração, tendo como base o saldo disponível no momento da solicitação. Lembro que, neste caso, tudo que for devido será descontado de uma única vez. Os participantes da ativa que fizerem a migração também poderão ter acesso até 15% do saldo da conta do benefício concedido no momento da concessão da aposentadoria pelo PP3. O saldo remanescente será para calcular a renda de aposentadoria mensal. O saque não estará disponível para quem se tornar pensionista no PP3, mesmo que o participante vinculado a esse pensionista não tenha solicitado o saque antes de falecer. Como são as opções de recebimento de renda? No momento da aposentadoria, o participante pode optar pelas seguintes modalidades de recebimento da renda: prazo indeterminado, prazo determinado, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ou até 45 anos, ou renda mensal baseada num percentual de saldo de conta que vai de 0,2 a 0,65% da reserva que você levará. Os cálculos são feitos a partir do montante de recurso disponível na sua conta individual. Anualmente, será possível rever a escolha da modalidade para o recebimento de renda, bem como o percentual ou prazo de recebimento do benefício. A exceção é na pensão por morte, que permite somente o pagamento de renda mensal por tempo indeterminado. Qual metodologia está sendo empregada para calcular o benefício inicial por prazo indeterminado? Na renda por prazo indeterminado, os cálculos são feitos com base na aplicação do fator atuarial do participante sobre o saldo da conta
projetado para a data da concessão. Este fator atuarial leva em conta a taxa de juros do plano, a tábua de mortalidade e características do participante e de seus beneficiários, como, por exemplo, sexo e idade. Atualmente, para o cálculo do fator atuarial, a Petros considera os 3 beneficiários necessários e ou designados mais jovens, dando preferência aos que teriam direito à pensão sem restrição de idade, de forma a operacionalizar o cálculo em seus sistemas. Na prática, o benefício inicial é equivalente ao cálculo de um benefício vitalício a partir de um saldo de conta. O diferencial é que ocorre o recálculo anual com base no saldo remanescente e nas demais informações atualizadas, assim como nas demais opções de recebimento de renda do PP3, no prazo indeterminado, não há garantia de que o benefício será vitalício. O pagamento do benefício está condicionado à existência de recursos na conta individual. As opções de benefício mensal do PP3 de 0,2 a 0,65 ao mês podem ser alterados em intervalos de tempo? Sim. Vamos seguir em frente. Como o cálculo será feito na opção renda por percentual do saldo em conta? Na chamada renda mensal baseada no percentual de saldo em conta, o benefício mensal é calculado pela aplicação do percentual escolhido, que vai de 0,2 a 0,65 sobre o saldo da conta individual. O participante também poderá optar entre receber 12 ou 13 pagamentos por ano. O benefício será recalculado com base no saldo da conta remanescente ano a ano. Caso não queira mais receber sua renda com base no percentual de saldo em conta, também uma vez ao ano, cada participante poderá alterar a modalidade do recebimento da renda, optando por prazo determinado ou indeterminado. O valor do benefício mensal é reajustado. Os benefícios mensais previstos no regulamento são recalculados uma vez por ano, com base no saldo da conta remanescente e na opção de recebimento feito pelo participante. O saldo na conta remanescente é atualizado mensalmente de acordo com a rentabilidade do plano e a dedução dos benefícios pagos. Você já percebeu que essa resposta não foi dada, né? Eu vou dar para você. É lógico que se você tem 1,5 milhão e você tira 150 mil, o ano que vem o teu saldo é menor. Portanto, o seu reajustamento será a menor. Você vai receber menos, né? Vai receber menos e essa tabelinha já está publicada te informando como será ano a ano o teu recebimento, tá? Mesmo que você opte por receber aquele famoso percentual de 0,2 a 0,65, cada ano que se passar, o teu salário irá, ou a tua pensão, irá ser reduzida em função da redução do seu saldo principal, ok? Por quê? Porque você passou o ano inteiro retirando e não colocando nada. Se, eventualmente, a aplicação der um valor muito maior, ou maior pelo menos, a ponto de repor o que você retirou e o que você tem que pagar pela gestão do seu fundo, então você poderá manter ou até aumentar. Mas imagine se isto será possível numa situação como a situação econômica que temos no país. O benefício será proporcional à reserva individual de imigração, que representa o montante de recursos que terá inicialmente em seu nome. No PP3, no entanto, não há mutualismo. Além disso, não há cobrança de contribuição ordinária de participante aposentado ou pensionista. A pergunta aqui era: sou aposentado, no PP3 vou receber mais ou menos do que recebia no plano de origem? E a resposta é: o valor
mensal do benefício irá variar caso a caso, de acordo com a reserva de migração do participante, pelas razões que eu também expus um pouco antes. Sou pensionista. O que muda para mim? No PP3, a pensionista fica livre de contribuir mensalmente para o equacionamento. O valor do benefício mensal de pensão por morte, assim como acontecerá com os demais participantes, será recalculado, ajustado o benefício mensal ao montante da sua reserva de imigração. Cabe ressaltar que o valor de reserva de imigração que será apresentado corresponde ao montante total do grupo familiar. O benefício a ser recebido no PP3, assim como no plano de origem, será rateado em parcelas iguais entre os dependentes, exceto no que diz respeito às parcelas judiciais recebidas pelos pensionistas, as quais serão tratadas separadamente. Quando o saldo da minha reserva de imigração acabar, ficarei sem benefício? Presta atenção, vou fazer de novo a pergunta. Quando o saldo da minha reserva de imigração acabar, ficarei sem benefício? Resposta. Num plano CD, o pagamento de benefício depende dos recursos na conta individual do participante. A existência de saldo em conta como requisito à concessão e à manutenção do benefício é uma característica própria do plano, pois não oferece benefícios vitalícios. Ou seja, se você não tiver grana na sua conta, você não vai receber nada, ok? Presta bem atenção. Quando o saldo da minha reserva de imigração acabar, ficarei sem benefício? Sim, vai ficar sem benefício. Eles não disseram, mas eu garanto para você que é assim, porque eles aqui deram uma dourada na pílula. E o que acontecerá com os recursos da minha reserva pessoal quando eu morrer? Ficam para Petros ou para meus beneficiários? Após a morte do participante, da ativa ou aposentado, o montante acumulado em sua reserva será destinado aos seus beneficiários, herdeiros legais ou pessoas por ele designadas para o recebimento do saldo remanescente em sua conta. O valor poderá ser convertido em pensão por morte e, neste caso, o saldo remanescente será convertido em benefício de pensão. Obrigatoriamente, metade deste saldo deve ser destinado à pensão dos chamados beneficiários necessários, sendo dividido igualmente. A outra metade poderá ser destinada pelo participante ainda em vida em até 5 pessoas de sua escolha, com um percentual mínimo de 10% para cada um. Caso não haja designados para receberem até 50% da pensão, o benefício será integralmente destinado aos beneficiários necessários. Se não houver beneficiários necessários nem designados aptos a receberem o benefício penal, o montante da reserva pessoal será destinado aos herdeiros legais, zerando a reserva do participante e o vínculo com o PP3. No caso de morte de todos os pensionistas, o saldo da conta é pago aos herdeiros do participante que era titular do plano. Em caso de morte de titular ou dependente / herdeiro, saca o saldo remanescente em dinheiro ou em títulos? Em caso de falecimento de participante no PP3, o montante acumulado pode gerar renda para pensionista, quando houver beneficiários necessários e ou designados pelo participante, ou ser tratado como herança na ausência de beneficiários elegíveis. Em ambos os casos, os pagamentos são feitos em moeda corrente e não em títulos. Então, objetivamente, em caso de morte do titular, o dependente herdeiro saca o saldo remanescente ou recebe em dinheiro ou título? Recebe o saldo em moeda corrente. No PP3, o participante conta com benefícios de risco. De onde saem esses recursos? Sim,
os participantes contam com os benefícios de auxílio-doença, invalidez, pensão por morte e pecúlio por morte. Todos esses benefícios no PP3 serão calculados com base no saldo de conta individual. Importante ressaltar que a reserva de imigração inclui os valores atualmente equivalentes aos benefícios de risco do plano de origem. Assistidos que migrarem ficarão sem receber benefício em algum momento? Não. Desde que o assistido escolha a modalidade de renda no termo de opção pela migração, os benefícios do plano de origem serão pagos normalmente até o início do recebimento do benefício pelo PP3. Vale ressaltar que, na data de recálculo até a data efetiva da migração, a reserva de imigração será atualizada, levando em consideração, entre outros fatores, os benefícios recebidos e as contribuições feitas ao plano de origem. Excepcionalmente, o participante que se tornar assistido no período compreendido entre a data de opção pela migração e a data efetiva da migração receberá benefício do plano de origem até a migração. Quando deverá solicitar o benefício no PP3 por meio de formulário próprio. Logo, o plano esteja em operação para que não haja interrupção no pagamento do benefício. Como foi calculada a reserva de imigração? Os planos PP, SPR e não-R são planos de benefício definido que têm como principal característica o mutualismo, ou seja, os recursos do plano são globais e utilizados para pegar o benefício de todos os participantes do plano sem individualização. O cálculo da reserva de imigração tem por objetivo segregar os recursos existentes no plano na data do cálculo entre todos os participantes, de forma que garanta o direito acumulado até o momento de cada participante através da equivalência atuarial, sem que a imigração de um participante venha a afetar os direitos dos demais. Tem muito mais para ler, mas peço a vocês que façam isso com todo carinho e com toda atenção, pois é muito extenso. Por que no benefício Petros do plano de origem já está sendo considerado um novo desconto denominado ajuste do resultado apurado na data base da simulação? Seguindo os compromissos com a transparência e de oferecer informação fidedigna, os valores apresentados na simulação consideram o resultado apurado no plano de origem na data base registrada. O desconto registrado na data em questão se refere ao desconto adicional estimado necessário para reequilibrar o plano se a migração ocorresse naquele momento. No caso de um novo equacionamento, haveria um desconto mensal para quem optasse em permanecer no plano de origem. A Petrobras vai aportar de forma explícita e clara o valor de reserva de pecúlio no ato da migração do PP3, reduzindo assim o déficit a ser abatido na reserva de imigração. O momento equivalente ao aporte do patrocinador, apurado na razão da redução do compromisso do pecúlio por morte no âmbito da estruturação, será transferido para o PP3 na proporção dos participantes optantes pela migração. Ou seja, o valor referente ao pecúlio, já individualizado, vai compor a reserva de imigração do PP3, tanto a parte referente às contribuições do participante quanto as do patrocinador estarão no montante a ser migrado para o novo plano. A Petros vai descontar da minha reserva o montante correspondente ao equacionamento no momento da migração? Sim, como já vimos, a Petros vai fazer exatamente isso. O valor referente ao equacionamento será abatido de uma única vez. Caso haja algum déficit não equacionado até o momento da migração, este valor também vai ser
abatido, ou melhor, vai ser deduzido. Quando vou saber da reserva que vai para o PP3? A Petros elaborou um simulador. Esse simulador já está disponível. É só você ir lá na página da Petros e você vai saber o que você tem nesse latifúndio. Como são as regras de contribuição? O participante ativo contribuirá mensalmente com um percentual de sua escolha entre 2% e 8,5%. Há limite salarial para a contribuição? Não. Há esse limite de 2% e 8,5%, mas poderá ser majorado, sendo que você será o único a pagar por esse maior valor. A Petros, ou melhor, a patrocinadora Petrobras só pagará exatamente até 8,5%. A contribuição normal para o aposentado e contrapartida do patrocinador no PP3? Não, não vai haver. Depois que você entrar no PP3 como aposentado, vai cessar toda e qualquer contribuição da Petrobras. Os participantes em BPO, BPD que migrarem farão contribuições mensais ao PP3? Não. Os participantes em BPO e BPP não farão contribuições originárias mensais ao PP3, mas poderão pagar pelo custeio administrativo do plano. Ao migrarem, acabam as despesas mensais com contribuição extraordinária para o equacionamento. No entanto, o participante poderá fazer contribuições facultativas com o objetivo de levar seu saldo de conta e o valor de benefício decorrente da opção pelo Instituto. Por que o limite de contribuição com paridade do patrocinador é 8,5%, se no PP2 o limite máximo é de 11%? O limite de 8,5% do salário do empregado é o máximo permitido de contribuição ordinária com paridade do patrocinador em caso de novos planos de benefício de empresa estatal, conforme determina a Resolução 25 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e da Administração de Participação Societária da União, GOCEPAR, a famigerada GCPAR 25, publicada em 6 de dezembro de 2018. As contribuições para o PP3 podem ser deduzidas do imposto de renda? Sim, como é feito normalmente e atualmente. Posso fazer depósitos adicionais para aumentar a reserva do PP3? Sim, a gente já viu que pode e como pode. Só que vai fazer sozinho, porque a Petrobras não vai te ajudar. A Petrobras só vai contribuir até 8,5%. Ok? Qual será o patrimônio do PP3? E agora a gente já entra num outro tema chamado patrimônio e rentabilidade. O patrimônio do PP3 será conhecido apenas após a migração, tendo em vista que depende da massa de participantes que irá migrar. O patrimônio do PP3 corresponderá ao somatório das reservas de imigração de todos os participantes, sendo esse valor representado como cota-parte no patrimônio do plano de origem. A carteira de investimento do PP3 será diferente da carteira do PPSP-R e do PPSP não R. Os três primeiros planos, ou melhor, os três planos serão totalmente independentes. Suas carteiras serão separadas e estarão ajustadas de acordo com o perfil de cada plano. Desta maneira, embora no início da migração eles estejam com alocações de recursos semelhantes às carteiras do plano de origem, haverá planos de investimento individualizados que vão ajustar essas alocações de recursos às demandas de liquidez e rentabilidade de cada plano. Qual é a expectativa de rentabilidade dos saldos do PP3? Para o simulado que estará disponível em breve para consulta, será utilizada uma taxa de juros real, ou seja,
desconsiderada a inflação futura de 2,11% ao ano, e já líquida de taxa de administração. Essa taxa tem a intenção de estimar a rentabilidade futura do plano. Essa diferença de taxa de juros entre os planos é fruto de suas características distintas em termos de necessidade de rentabilidade, liquidez e prazos para o provimento de benefícios, o que fez com que a taxa do PP3 ficasse mais próxima à projeção futura do CDI. No PP3 serão criados perfis de investimento. No material desenvolvido até o momento para o PP3 não está prevista a criação de perfis de investimentos. Apenas voltando aqui à questão anterior, qual é a expectativa de rentabilidade do saldo do PPS, e no finalzinho a gente está dizendo que, ou melhor, Petros diz, próxima projeção futura do CDI, os CDI estão dando em torno de 4,5%, 5,2% ao ano. Bem entendido? Ok, vamos em frente. Qual é a estimativa de taxa de administração a ser cobrada sobre a reserva individual? Será mensal ou anual? Até o momento, foi utilizada uma taxa de administração anual estimada em 0,30% sobre os recursos garantidores do plano. O próximo simulado PP3, que será disponibilizado em breve, terá uma taxa de juros de 2,11% ao ano, já líquida da taxa de administração. Não entendi muito bem isso, não. Misturou aqui as estações. Eu acho bom a gente ler de novo. Qual é a estimativa de taxa de administração a ser cobrada sobre a reserva individual? Será mensal ou anual? Taxa de administração. Até o momento, foi utilizada uma taxa de 0,30% sobre os recursos garantidores do plano. Os recursos garantidores do plano, por sua vez, não são aqueles valores totais que você está levando. É uma outra história. Essa resposta está muito mal dada. Não é maldade, é mal formulada. O próximo simulado do PP3, que será disponibilizado em breve, terá uma taxa de juros de 2,11% ao ano, já líquida da taxa de administração. Caríssimos amigos da Petros, essa pergunta está muito mal respondida. Por favor, vamos dizer o que é o recursos garantidos do plano e o que é essa taxa de juros de 2,11%, porque a pergunta é qual é a estimativa de taxa de administração a ser cobrada sobre a reserva individual e se ela será mensal ou anual. Ok? Caríssimo Akira, vamos desdobrar essa pergunta e respondê-la, porque ela enseja muito mais dúvida do que exatamente uma resposta. Por que foi considerada, na simulação do PP3, taxa de juros atuarial muito menor que do plano de origem? Pela legislação vigente. A taxa de juros de um plano deve ser ou deve estar alinhada à expectativa de retorno dos seus investimentos. Para o simulado, foi considerado para o PP3 uma taxa de juros inferior ao plano de origem por estar alinhada à projeção futura do CDI, como eu já disse. Isso deve-se ao fato de o plano ter de priorizar a busca pela liquidez necessária desde seu início. O número que será apresentado no próximo simulado, de 2,11% ao ano, já deduzindo a taxa de administração, é uma projeção da rentabilidade média de longo prazo e atualizado para o cálculo de rendas por prazo determinado e indeterminado. A rentabilidade efetiva do PP3 dependerá do rendimento dos investimentos do plano. Para 2021, a expectativa é que o retorno seja inferior ao IPCA, em torno de 0,78,
o IPCA será menor que 0,78 e que, em 2022, o resultado seja igual ao do IPCA. A taxa de juros atuarial do PP3 é apenas uma meta ou será o valor que a Petros pagará de rentabilidade para quem migrar para o PP3? A taxa de juros para o PP3 é uma projeção, em hipótese alguma é uma garantia. É inferior à do plano de origem por estar alinhada à projeção futura do CDI. Isso deve-se ao fato do plano ter que priorizar a busca pela liquidez necessária desde o seu início. O número será apresentado no próximo simulado, já deduzido da taxa de administração, e é uma projeção da rentabilidade futura e de longo prazo. A rentabilidade objetiva do PP3 dependerá do rendimento dos investimentos, que já dissemos acima quais são. Aqui é apenas uma repetição. A meu ver, essas coisas ensejam uma análise mais aprofundada de quem pretende migrar. E tomo a liberdade aqui de fazer um comentário que eu tenho visto muita gente dizer que ele saberia ou saberá administrar melhor do que a própria Petros os seus recursos. É bom ter muita cautela e tomar muita caldo de galinha. Não faz mal a ninguém. Porque se fosse tão fácil, estariam todos na Bolsa de Valores e todos ganhando muito dinheiro. Não é mesmo? Muito bem. A próxima pergunta. Se a meta atual do PP3 fosse de 3% ao ano, o valor monetário individual de quem optasse por migrar aumentaria ou diminuiria? Como esta possível variação afetaria os que decidissem não migrar? A reserva de imigração é calculada com base nas premissas do plano de origem. O aumento da meta atuarial do PP3, desde que condizente com a rentabilidade esperada do plano, acarretaria uma projeção de saldos individuais até a aposentadoria e nas estimativas iniciais calculadas por prazo determinado e indeterminado. A opção de percentual de saldo de conta não é afetada pela meta atuarial. Essa pergunta também não está bem respondida, prezados colegas da Petros. Todos os ativos do PPSP-R e PPSP-não-R serão migrados para o PP3 na proporção das massas? É possível separar um ativo inteiro para um plano ou para o outro? Na data efetiva da migração, os planos serão possuidores das mesmas carteiras de ativos, as quais serão segregadas na proporção das reservas matemáticas dos participantes ativos e assistidos, migrantes e não migrantes. Após a efetiva migração, cada plano, de forma independente, observará sua política de investimentos para atingimento de liquidez e rentabilidade de acordo com a necessidade de cada massa e as especificidades de cada plano. O resultado do PPSP repactuados e do PPSP não repactuado pode influenciar o PP3? O PP3 será um plano independente, assim como os demais administrados pela Petros. Desta forma, a gestão do plano requer políticas de investimentos específicos que atendam às características individuais e, consequentemente, as futuras rentabilidades podem ser distintas. Entretanto, considerando que os 3 planos terão em sua carteira os ativos de liquidez restrita, como imóveis, e carteira de governança, pode haver alguns processos conjuntos em caso de necessidade de desinvestimento. Aqui eu queria chamar a atenção dos colegas sobre a pergunta intermediárias, onde, a meu ver,
Vou repetir a pergunta para que todos saibamos do que estamos falando. Todos os ativos do PPSPR não R serão migrados para o PP3 na proporção das massas? É possível separar um ativo inteiro para um plano ou para um outro? E a segunda resposta. Após a efetiva migração, cada plano de forma independente observará a sua política de investimento para atingimento de liquidez e rentabilidade de acordo com a necessidade de cada massa e especificidade de cada plano. Ou seja, cada vez que nós dividimos, criamos mais planos, criamos mais problemas de administração, criamos mais dificuldades de gestão, criamos mais dificuldades para obter rendimentos compatíveis com as necessidades que cada plano tem para ter liquidez ao final de cada mês e pagar os encargos que temos. Então, o resumo dessa ópera é o seguinte: se fosse realmente bom, a Petrobras não estaria ou mandaria oferecer o PP3 para a gente. Por quê? Porque até hoje, 40 anos depois, 42 quase anos depois de Petrobras, nunca vi a Petrobras trocar um plano bom por um outro melhor. Toda vez que nos ofereceram alguma coisa, sempre foi para pior. Seria esta a vez que a Petrobras oferece para a gente alguma coisa melhor do que a que temos? Pense nisso. Eu vou botar as minhas barbas de molho. Como será a gestão dos investimentos do PP3? Terá uma gestão orientada por resultado. No modelo CD, o benefício depende mais fortemente da performance do plano do que da redistribuição de recursos entre participantes, no caso mutualismo e patrocinador. A Petros dispõe de uma equipe profissional para entregar uma gestão de excelência. Além disso, as metas de desempenho continuarão sendo divulgadas e o seu não atingimento devidamente justificado. Isso a Petros vem fazendo desde que o novo presidente assumiu, mas isso não é suficiente e nem garante absolutamente nada. A Fundação requer de seus profissionais e de todos os membros dos órgãos colegiados qualificação e certificações para suas áreas de atuação para oferecer serviços de excelência a seus participantes. Saque de até 15%, resgate e portabilidade. Aqui já é um outro item que passou por mim desapercebido, mas eu vou fazer a correção para você não se perder. No PP3 poderei sacar uma parte da minha reserva individual? Como? As regras do plano ainda estão sendo definidas e dependem da aprovação. Mas a gente já viu que sim, né? Você vai poder separar aqueles 15%, portanto, a gente pode passar batido nessa questão que não vai fazer nenhuma diferença. Pode, você pode tirar até 15% e isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, o teu principal, que vai ficar como reserva para você ir fazendo a sua retirada mensal. Posso migrar para o PP3 e depois resgatar ou portar meus recursos? Os participantes da ativa do novo plano poderá optar por resgatar ou portar seus recursos para outra entidade. No caso de resgate, o participante da ativa que romper o vínculo empregatício levará os recursos que aportou equivalente à sua reserva de poupança no plano de origem e suas contribuições realizadas no novo plano. Para levar também os recursos aportados pelo patrocinador, deverá observar a carência de 36 meses de vínculo ao PP3. Na portabilidade para outro plano, levará seu depósito e também aqueles feitos pelo patrocinador.
além de rendimentos, desde que observe a carência de 36 meses vinculados ao PP3. Já os assistidos, por estarem recebendo benefícios, não poderão resgatar nem importar seus recursos para uma outra entidade. Haverá alguma carência para optar pelo resgate ou pela portabilidade? Importante reforçar que o resgate e a portabilidade serão solicitados por participantes da ativa. O fim do vínculo empregatício com a patrocinadora será exigido nos dois casos. Se o participante quiser resgatar a reserva que acumulou com suas contribuições no plano de origem, pode fazê-lo sem carência, mas se quiser resgatar toda a reserva de imigração, incluindo os depósitos feitos pela patrocinadora, haverá um prazo de carência. O mesmo prazo deve ser aplicado para a portabilidade para o outro fundo de previdência complementar. Na atual proposta, essa carência é de 36 meses. Se eu migrar para o PP3 como ativo, como sendo empregado da ativa, mas não quiser me aposentar pelo plano para poder fazer o resgate ou portabilidade após a carência, poderei? Sim. Neste caso, se o participante já for elegível ao benefício do plano Petros 3, terá de se tornar autopatrocinado para se manter como ativo até completar o prazo da carência para resgatar ou portar os recursos acumulados no plano. Como autopatrocinado, o participante continua a contribuir para o plano com sua parte, calculada sobre o salário de participação no mês anterior à decisão, assume também o pagamento das contribuições que eram feitas pela patrocinadora. Durante esse período, segue aumentando sua reserva individual com aportes mensais que podem ir de 2 a 8,5 do salário de participação ou, se preferir, pode se tornar autopatrocinado licenciado e, nesta condição, pagar apenas o custeio administrativo do plano. No caso de benefício proporcional diferido, o participante que não for elegível ao benefício PP3, ao se tornar remido, deixa de fazer as contribuições e mantém seus recursos rendendo até reunir os requisitos para se aposentar. Até lá, continua pagando apenas a taxa de administração. Para se tornar remido no PP3, o chamado BPO, benefício proporcional diferido, o participante poderá ter uma permanência mínima, precisará ter uma permanência mínima de 6 meses como patrocinado no plano. A Petros dispõe de liquidez suficiente para pagar a despesa de saque único? Sim. Parte dos recursos garantidores oriundos do plano de origem que migrarão para o PP3 será representada por recursos líquidos suficientes para que o PP3 honre com suas obrigações. Para os ativos, o saque único de até 15% vai estar condicionado à contratação de renda, ou seja, à aposentadoria? Sim. Em quanto tempo após a formalização da imigração será liberado na conta corrente bancária do assistido o valor do saque único até 15%? Para quem migrar para o PP3 como assistido, o pagamento do saque único será realizado em até 120 dias após a data efetiva da imigração. Ok? As demais questões você leia com calma, porque tem sua importância também. Os participantes do BPO, BPD podem ou poderão sacar até 15% da reserva de imigração? Sim. O participante ativo ou da ativa pode resgatar de imediato o correspondente à sua parte, ficar no PP3 como autopatrocinado durante os 36 meses de carência e depois resgatar o restante do dinheiro acumulado, incluindo a parte da patrocinadora? Para os participantes que migrarem para o PP3 como ativos e se desligarem da patrocinadora, já no novo plano, serão oferecidas as opções previstas no regulamento garantidas por lei, chamadas de institutos.
Caso o participante opte pelo resgate antes de completar 36 meses de vínculo com o plano, não terá direito a 100% dos recursos, encerrando neste momento a relação com o PP3 e todos os deveres do plano para com o participante. Para fazer jus ao total dos recursos acumulados, o participante deve requerer o resgate após 36 meses de vínculo com o PP3. É importante frisar que a opção pelo autopatrocínio e pelo BPD não impedem que, posteriormente, o participante opte pelo resgate ou portabilidade. Para resgate total da reserva dos ativos que migrarem primeiro, é preciso se desligar da patrocinadora, não contratar renda e sacar dinheiro de imediato, sua parte pessoal e depois a parte da empresa em 36 meses ou até 60 parcelas. A conta pessoal também pode ser sacada de forma parcelada. No caso de resgate, para acessar 100% dos recursos, o participante terá que aguardar a carência de 36 meses do vínculo com o novo plano. Caso o vínculo empregatício com a patrocinadora termine antes dos 36 meses, o participante interessado em fazer o resgate não poderá requerer benefício no novo plano e deverá permanecer na condição de ativo por meio de autopatrocínio. Então, minha gente, vamos ler com cuidado, porque isso é bastante sério. Se o empregado que vai sair pelo PDV optar por migrar para o PP3 e guardar o período de carência para fazer a portabilidade para um plano de previdência privado do mercado, ele pode fazer o saque de até 15% no momento de desligamento da Petrobras e depois aguardar o prazo de 36 meses para realizar a portabilidade de um plano de previdência privada no mercado? Não. Todo mundo quer moleza. Eu recomendo a todas essas pessoas que gostam de se aproveitar das ocasiões, que sentem em poltronas bem confortáveis e esperem. Resgate e portabilidade têm valores diferentes? Os valores de resgate e portabilidade são diferentes devido à incidência do imposto de renda. No caso de resgate, há desconto do imposto de renda sobre o valor que será pago pela Petro. Já na portabilidade para outro plano, tipo PGBL, não há incidência de imposto de renda por ser transferência de recursos. Equacionamento e déficit, um tema ou temas que já vimos bastante. O PP3 pode ter déficit? Não. É possível informar o montante da dívida do equacionamento abatido que foi utilizado para calcular a estimativa do valor da reserva individual da imigração? Sim, é possível conhecer o montante total da dívida do equacionamento que é abatido para o cálculo da reserva. Aguarde a publicação da PES. Ela vai dizer quanto você vai ter que ser obrigado a pagar e o quanto será deduzido da sua reserva. Este montante corresponde a valores contabilizados em previsões matemáticas a constituir de responsabilidade dos participantes ativos e assistidos na data de referência em que são calculados e equivalem ao somatório do valor atual das contribuições extraordinárias vencidas e vincendas de cada participante, uma vez que a reserva de imigração, incluindo as deduções, são calculadas de forma individualizada. Ou seja, o que nós já vimos, você vai pagar de uma única vez tudo que a Petros e a Petrobras acham que se deve a Petros. O patrocinador vai pagar a Petros a sua parte de equacionamento? Sim. Com a criação do PP3, o patrocinador pagará integralmente o montante que estava destinado a ele no plano de equacionamento, assim como a parte que lhe cabe em relação a déficits não equacionados até o momento da imigração em relação aos participantes ativos assistidos que optarem pela migração. Vai ser a mesma coisa, você vai migrar e vai pagar de uma única vez, a Petrobras vai pagar o equivalente ao que você pagar. Por que a Petrobras não arca com o pagamento de todo o déficit do PPSPR e o não
em vez de criar o PP3, porque a legislação proíbe patrocinadoras, sejam empresas públicas ou estatais, de fazer qualquer contribuição para o plano de previdência que exceda a contribuição dos participantes ativos e assistidos. Sem comentários. O patrocinador desembolsará outro recurso no processo de migração para o PP3? Ou a patrocinadora também arcará com um valor equivalente às contribuições patronais futuras de cada assistido dos planos PP-SPR e PP-SP-não-R. Há alguma alteração no déficit atuarial do plano de origem devido à saída dos que migrarem para o PP3? Com relação ao déficit do plano de origem, o cálculo da reserva de migração é realizado de forma a segregar individualmente as dívidas de cada participante, parcela de responsabilidade do participante e patrocinador. Portanto, os participantes que optaram pela migração estarão quitando suas dívidas, não deixando qualquer ônus para os participantes que optaram por permanecer no plano de origem. Mas, caríssimos amigos da Petros, a pergunta não foi essa. A pergunta é: há alguma alteração do déficit atuarial do plano de origem devido à saída dos que migrarem para o PP3? A resposta deveria ser sim, há, não, não há. Não é esta enrolação que vocês deram aqui. Eu considero essa pergunta não respondida, tá? Porque a pergunta é de extrema importância e seriedade. A pergunta é: há alguma alteração no déficit atuarial do plano de imigração de origem devido à saída dos que migraram para o PP3? A resposta poderia ser que a Petros só vai dizer que o plano de PP3 vai ser implantado depois que houver conhecimento pleno do número de participantes que resolverem migrar e se fizer uma conta e essa conta chegar à conclusão que não há prejuízo para um ou para o outro. Se houver prejuízo para um, independentemente de ser o plano Petros 1 ou o 3, não haverá migração. Isso já foi dito em outras ocasiões, em outras questões. Mas nesta pergunta específica, a resposta não corresponde à pergunta. Isso é entendimento deste prezado cidadão que está lendo isso, tá bom? Tenho uma ação judicial contra o plano de origem. Se optar, preciso desistir da ação? Sim, a gente já viu que sim. Em relação às ações na justiça e que já estão em andamento, quem aderir ao PP3 precisará renunciar? Sim. Devido a uma decisão judicial, estou sem pagar equacionamento. Posso migrar para o PP3? Pode. Mas antes você terá que abrir mão de qualquer disputa judicial referente ao plano de origem. Se, como participante do plano de origem, você ficou sem pagar pelo equacionamento devido a uma decisão judicial de suspensão de cobrança, o valor que não foi pago durante esse será abatido da sua reserva de migração. Amigo, não tem jeito. Qualquer que for a sua decisão em relação a ações que eventualmente você tenha na justiça, pensou em mudar, pensou em migrar, vai ter que pagar tudo de uma única vez. Próxima pergunta. Fiquei sem pagar o PED 2015 por decisão judicial e não escolhi uma forma de pagamento do saldo em aberto. Posso migrar? Pode, mas vai pagar tudo de uma vez. O participante ficou sem pagar o PED 2015 e não escolheu como parcelar a dívida, teve um saldo automaticamente dividido pelo tempo máximo. Quem migrar terá todo o saldo abatido no zero. Gente, não tem jeito. Migrou? Pagou. Pagou tudo que você deve. Não tem almoço grátis. Por isso que eu disse que ao longo desses 42 anos
de relacionamento com a Petrobras. Eu nunca vi a Petrobras oferecer uma coisa melhor daquela que você tinha até então. Prestem muita atenção e volto a repetir, sendo chato. Cavalo não desce escada. Ações judiciais. O novo plano herda as condições judiciais do PPSP-R, não é? Não. É um plano limpinho, onde você vai desistir de tudo. Você não vai querer absolutamente mais nenhum relacionamento com o plano Petros 1. Então, portanto, você não vai herdar nenhuma condição adversa e nem favorável, porque você vai abrir mão disso. Não, como uma das condições para migrar é abrir mão de disputas judiciais, o novo plano surge sem passivo de contingências judiciais. Como ficam as ações transitadas em julgado na Justiça que estão em fase de cálculo com recurso da Petro? A renúncia às ações judiciais é condição para que a opção para a migração produza seus efeitos. O participante ativo e assistido deverão firmar perante, juntamente com o termo de opção pela migração, o termo oficial de renúncia e, em momento posterior a ser formado, a petição de renúncia ao processo. Então veja bem, meu amigo, onde você está se metendo, até mesmo para algo transitado em julgado que você ainda não tenha recebido, você vai abrir mão. Exatamente isso, está escrito aqui. Não sou eu que estou dizendo, tá legal? Então, pergunta para Petros, se tiver dúvida. Pode ser que a Petros tenha se equivocado aqui, né? Porque transitado e julgado normalmente é dado como líquido e certo, mas a Petros está dizendo aqui que mesmo o que está transitado em julgado não tem, vai ter que renunciar. Tributação. Haverá a possibilidade de escolha do regime de tributação, progressivo ou regressivo? Sim, já vimos, não vamos falar de novo nisso, já vimos isso nas diretrizes, é longo, extenso e não vai acrescentar nada. Se você quiser, dá uma pausa e leia de novo, outra vez, e tire sua dúvida, caso você ainda tenha. Há alguma chance do PP3 não ser criado? Sim, a gente já viu. A Petros ressalta que o PP3 só será definitivamente criado após a análise de viabilidade técnica e administrativa do plano, que só poderá ser concluída depois do encerramento do período de migração e da definição de massa de participantes que optar pelo novo plano. Caso o PP3 não possa ser criado, nós rezamos ardentemente para que isso aconteça para o bem de todos, embora alguns achem que não, o PP3 não será criado. Os participantes que tiveram optado pela migração seguirão no plano de origem. Até quando posso optar por migrar para o PP3? A criação do PP3 já foi aprovada no Conselho Deliberativo da Petros e de Administração da Petrobras. Sua criação precisa ainda do aval da SESC e da Previc. Somente após a aprovação do PP3 por essas autoridades é que será aberto o prazo de migração e todos serão comunicados deste prazo. Qual é a alíquota de imposto de renda para quem optar por saque único? 27,5%. Essa não tem escapatória, meu nobre. É o leão mordendo a gente na ida e na volta, tá bom? Sou pensionista e divido o benefício com mais 2 pessoas. Posso migrar para o PP3 sozinho ou todos têm que concordar? Já vimos antes. Todos têm que concordar. Sou pensionista, mas só eu recebo o benefício. Posso migrar para o PP3? Quem recebe pensão no PPSP ou PPSP não R também pode migrar. Se a pensão não é dividida com outros beneficiários, a decisão é individual, aí pode. Se eu não migrar até o final do prazo divulgado, haverá uma segunda oportunidade?
Não. Se você teve a chance e não fez bobagem, não espere uma segunda chance para fazer a bobagem, amigo. Tenha dó. Pense bem. Eu estou brincando, mas a coisa é muito séria. Veja, leia com atenção. Não tem almoço grátis, não tem. A gente paga tudo que tem que pagar, imposto de renda, de uma única vez, progressiva, regressiva, mas tem que pagar, não tem jeito. Mesmo que você tenha ganho, mas ainda não levou, vai ter que assinar um termo dizendo que desiste. É complicado, mas é assim. É o que está na lei, não, é o que está no plano, é o que está na previsão. E por quê? Porque precisa garantir que tanto quem vai ficar no plano como quem vai seguir no novo plano tem que estar garantido. Não pode haver perda para um e para o outro. Então, qual seria a forma mais justa? A forma mais justa seria a bendita Petrobras pagar tudo o que deve e a gente se livrar dessa dívida que não é nossa. Aí sim, ninguém iria ficar pensando em mudar de plano. Migração. No simulador não há informação quanto a patrocinadora colaborará financeiramente como incentivo para a mudança para o PTP3. Existe alguma possibilidade de o valor econômico para a transferência do plano ser aumentado com incentivo da patrocinadora? Não, amigo. Petrobras quer se livrar da gente. Ela já está fazendo isso e não vai dar mais canja para a gente, não. A Petrobras quer tirar o nosso couro. Se eu não optar pelo PP3, o que acontece? Nada, vai continuar onde está. Se o participante não quiser migrar para o PP3, vai permanecer onde está. Existe alguma projeção esperada para adesões? Nenhuma. Porque até a implantação do próprio plano é uma incógnita. A adesão ao PP3 será voluntária. Ainda não há uma projeção de quantos participantes podem optar pela migração? Não há. O que há é uma sensibilidade de que quem tem mais de 70, mais de 80, talvez pense em fazer isso. E que vai ser um número muito reduzido e que com isso provavelmente vai acarretar a não criação do PP3. Conclusão do Ângelo, naturalmente. Isso não está escrito em nenhum lugar. Mas você pode concluir igual ou diferente. Qual será o impacto da migração sobre os déficits do plano R e não R Petros 1? O processo de migração para o PPT será observado, ou melhor, realizado observando todos os critérios de equivalência atuarial, de forma que seja transferido para o PP3 apenas os direitos dos participantes que optarem pela migração, não afetando assim o reequilíbrio do PPSP e o PPSP não R. Ora, essa é a grande pergunta que vale $1 milhão, tá? Como vai acontecer isso e se de fato vai acontecer? Eu, na minha modesta opinião, pelo que eu tenho lido, ouvido, escutado com os dois auriculares, pouquíssima chance, mas vamos aguardar. Meus amigos, caríssimos, queridos, minhas amigas, eu espero que vocês estejam acessando muito, principalmente as pensionistas. Tudo que nós vimos fala muito ao coração de vocês, diz muito para vocês e vocês precisam estar informadas. Se você tem colega petroleiro, amigas pensionistas ou amigos pensionistas, faça chegar até eles esse material. Faça com que eles também sejam assinantes do canal, que eles também se informem e que contribuam para o esclarecimento próprio. Não há como tomar uma decisão sem ter esclarecimento adequado. Um povo esclarecido jamais será enganado. Portanto, os participantes esclarecidos da Petros têm muito mais chance de não cometerem
equívocos, erros e enganos se estiverem adequadamente enganados. Já vimos adequadamente esclarecidos. Já vimos que temos questões tributárias, temos questões de imposto de renda, temos questões legais, das quais terão que abrir mão, temos questões de retirada e pagamento de imposto de renda sobre a retirada, são questões pesadas, questões do interesse de todo mundo e que não podemos piscar o olho. Então, vamos lá, vamos ser empáticos. Vamos dividir essa responsabilidade, esse meu trabalho, que eu faço com muito amor, com muita dedicação, e dedico a vocês todos, colegas de Petrobras, e dividir esse material, compartilhar esse material com quem não tem acesso. Assinar o canal, se inscrever no canal e pedir a todos que se inscrevam. Somos 265 mil usuários da Petros e da AMS. E neste canal tem 0,000 associados. 5.700. Isso é nada. Se a gente quiser ser força de pressão, quiser estar informado, precisamos ter, no mínimo, 30%, 40%, 50%, no mínimo, dessa massa de participantes antenados. Aí sim, teremos como influenciar tudo e todos, cada um influenciando o outro. Por isso eu me dispus a estar aqui com vocês nesse canal. Mas, sozinho, não sairemos deste lugar. Precisamos que muito mais pessoas se inscrevam, principalmente as mulheres, pelas estatísticas eu vejo que são muito poucas que assinam esse canal, e compartilharmos essas informações com todos os demais colegas e amigos. Obrigado por ter chegado até aqui. Faça um bom uso desse material para o seu esclarecimento. Mais dúvidas, contate a Petros direto nos canais da Petros, por telefone ou por e-mail. E, de novo, muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui comigo. Tá bom? Eu sei que a caminhada foi longa e espero que tenha valido a pena. Um grande abraço a todos.